Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Advocados, um espaço onde debatemos os temas do mercado da advocacia e da área da justiça. Em cada episódio recebemos convidados e personalidades da área para debater os temas quentes e atuais do setor. Mas não só. Contamos também com a rúbrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas atuais e diárias e sempre com a presença de um advogado convidado. Eu sou o Frederico Pedreira, jornalista, e obrigado por estar desse lado. O que se passou com a MENAC é uma coisa lamentável, porque os prazos de implementação dos programas de prevenção da corrupção nas organizações idealmente aplicavam-se indistintamente às entidades públicas e privadas, e eu acho que o Estado ficou muito mal visto. Neste quarto episódio, a editora executiva Filipe Ambrósio de Sousa vai entrevistar Ana Rita Duarte Campos, sócia contratada da Abreu Advogados. Iremos também analisar um assunto que está a marcar a justiça. Um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa terá alegadamente sido feito com recurso a ferramentas de inteligência artificial e cita legislação e jurisprudência inexistentes. Ana Rita Duarte Campos, é um prazer tê-la aqui no mais um episódio do podcast Advocados. Vamos começar por falar na agenda anticorrupção. Voltando um pouco atrás, tivemos 8 anos de governo socialista em que se poderia ter feito alguma coisa relativamente ao pacote da corrupção. Qual foi mas acabou por não. O MENAC, digamos assim, acabou por não funciona ou não está em plenas funções. Como é que avalia a atuação destes últimos 8 anos do governo relativamente à área da justiça, da corrupção, no combate à corrupção em concreto? Bom dia, Filipe, muito obrigada. Tenho muito gosto de estar aqui. Eu acho que nos últimos 8 anos houve alguma inércia e eu não gosto muito de olhar para a questão da prevenção da corrupção da perspectiva da reação a alguns comentários que são feitos no espaço público e sobretudo por observatórios internacionais. Acho as questões da percepção da corrupção muito frágeis e muito distorcidas às vezes, mas aquilo que noto ainda assim é que só no final do governo socialista, só em 2021, é que houve, a propósito desse tipo de situações, no fundo, de divulgação de dados de organizações internacionais e que levaram a doutora Francisca Van Dunham a ter enfim, ter a primeira grande iniciativa em matéria de estratégia nacional anticorrupção, que foi disso que se tratou, e de abrir o debate à sociedade civil. Eu participei, houve mais colegas que participaram, eu acho que foi uma coisa muito bem conseguida, mas estamos a falar em 2021. Eu diria que o balanço em termos de aposta na prevenção, que é como é evidente, nós fizemos um grande reforço, por exemplo, na área da prevenção do branqueamento, que é uma área que está muito, muito intensificada em diretivas, e isso ainda não existe no que diz respeito à corrupção, mas já vai haver uma diretiva contra a corrupção num curto espaço de tempo. E, portanto, eu acho que nos próximos anos vamos ver. Eu acho que o que se passou com a MENAC é uma coisa lamentável, porque os prazos de implementação dos programas de prevenção da corrupção nas organizações idealmente aplicavam-se indistintamente às entidades públicas e privadas. E eu acho que o Estado ficou muito mal visto. O Estado, que também, como é evidente, também é destinatário do próprio decreto-lei, eu acho que é um péssimo exemplo. Houve empresas, e até empresas que eu conheço, que sou advogada delas, que fizeram um grande esforço, eh, imagina, eu tenho um cliente que produz vinho, e era por si, a maior parte dos funcionários eram podadeiras. Senhoras que podavam a vinha. Essas pessoas têm de ter formação em prevenção da corrupção. E, portanto, nunca tinha sido feito. As pessoas tiveram de se adaptar, tiveram de perceber como é que se fazia, como é que nas situações em que, por exemplo, um funcionário não tem acesso a um posto de trabalho, a um computador. Nós achamos que todos os trabalhos são assim, não são. Exato. E, portanto, eu acho que daquilo que eu conheço, o setor privado conseguiu adaptar-se melhor, mesmo o setor privado, que era um setor tradicionalmente português, e portanto não estou a falar de empresas de grupos internacionais, porque aí os Sim, planos claro. compliance já estava completamente banalizados. E agora vamos ver. Eu E no estou a fundo o Estado esperar. não deu o exemplo. O Estado não deu o exemplo, o Estado não deu o exemplo e não deu o incentivo. E há outra coisa que eu também acho que é importante sublinhar. Nós estamos a falar, todas as pessoas dizem, mas como é que é possível não se conseguir recrutar pessoas para o MENAC? Basta olhar para a advocacia. Os penalistas, nós somos uma minoria. Formar um penalista demora muitos anos. Uma pessoa com conhecimento ao nível do direito penal, ao nível do compliance criminal, é uma pessoa que teve anos cá fora a formar-se e se calhar não quer ir para a função pública. E, Sim, portanto, isto também há aqui uma questão daquilo que os economistas chamam a questão do incentivo, não é? não E, compensa, portanto, não é? nós somos, não quer dizer que somos uma coisa muito rara, somos relativamente raros, quer dizer, é mais fácil uma pessoa
gostar de processo civil do que gostar de processo penal. É mais fácil encontrar um advogado de direito comercial do que um penalista, quer dizer. Isto eu acho que também dificultou as coisas e, portanto, acho que há esta dificuldade, mas que o Estado teve muita culpa, teve. Chegados agora aqui, temos esta agenda anticorrupção, um nome diferente, tem algumas medidas diferentes relativamente às da estratégia nacional. De uma forma resumida, que balanço é que faz? Algumas medidas já estão a ser implementadas, há outras que ainda estão, que irão ser. Mas acha que é mais do mesmo? Acha que de facto há aqui, em que é que Não. difere, em que é que pode ajudar? Eu acho há uma coisa que eu tenho falado publicamente ainda este fim de semana no evento do Fórum Penal, no 2º Uhum. Fórum da Advocacia Penal da Advocacia Portuguesa, que tem que ver com a questão da perda de vantagens e as discussões em torno da perda alargada. E isto, fazendo um bocadinho de história do assunto, eu fiquei absolutamente abismada quando vi no programa eleitoral da AD, uma coisa que se chama Unexplained Wealth Order, que é uma figura jurídica que existe no Reino Unido e que tem, em termos muito simples, é uma situação em que alguém é notificado para justificar a origem do seu património sob pena de confisco, no âmbito de um processo civil. Os ingleses têm a questão da perda de vantagens separada do processo criminal. Do criminal. Isto tem muito a ver enfim, com a cultura de direito penal inglês, que é uma cultura de muito mais consenso. Os casos de corrupção não vão a julgamento, há muitas deferred prosecution agreements, então tudo isto faz sentido numa lógica de nós não queremos os tribunais sobrecarregados com escândalos de corrupção, processos que duram anos e que no final do dia o que é que acrescenta à construção da democracia e ao melhoramento de nós enquanto Estado. Enfim, é uma aproximação, mas é uma aproximação pragmática ao estilo inglês. Eh, Nós temos um sistema que se chama perda alargada, que está previsto no enfim, também aí o nosso país é uma coisa extraordinária. Nós tivemos uma diretiva que impunha esse modelo da perda alargada, que foi transposta, e nós, ao longo dos anos, fomos acrescentando os crimes de catálogo a que essa diretiva a que esse regime se aplica. E, portanto, inicialmente, já estamos a falar da Lei 5 de 2002, a lei originalmente a Lei do Combate à Criminalidade Económico-Financeira, hoje em dia é a Lei do Combate à Criminalidade Organizada. Portanto, aquilo desde o branqueamento até o cibercrime está lá tudo. Portanto, os crimes que estão aí a ser discutidos nos processos mediáticos, a todos eles se aplica o regime da perda alargada. Como é que isto funciona? Isto funciona com base numa presunção de proveniência ilícita, por isso é que eu comecei por falar na questão das unexplained wealth orders, mas dentro de um processo de crime. E que dependa, e este é que é o cerne da questão, a perda alargada depende sempre de uma condenação criminal. Há depois as unexplained wealth orders no programa eleitoral e quando sai a agenda anticorrupção, aquilo que lá se escreve já não é nada disso. Portanto, a senhora ministra já tinha dado previsão, a dizer um conjunto de coisas, eh, mas aquilo que sai do governo já é aplicar o Instituto da Perda Alargada, portanto, a perda baseada em presunção às situações em que não há condenação, Sim, sim. que são as situações de perda clássica, portanto, pode haver perda nos casos de prescrição, se a pessoa morre, etc., se é um inimputável pode ser condenado em perda de vantagens e, portanto, eu não sei o que é que vai sair daqui. Porque também não é isto que a diretiva que entrou em vigor em abril diz. A diretiva continua a separar muito bem o âmbito da perda alargada, sempre dependente de condenação, Uhum. das perdas clássicas. O que a diretiva diz, o nosso ordenamento jurídico já cautela ao nível da perda clássica, que são as situações em que há morte, há contumácia, há impossibilidade de exercício da ação penal, mas a diretiva ainda diz, "Bem, mas nessas situações é preciso para haver perda, isto não existe na nossa lei, esta exigência, é preciso para haver perda que o julgador fique convencido que havia uma elevada probabilidade de condenação caso o processo de crime pudesse ter sido concluído. E, portanto, eu não sei o que vai sair daqui. Eu estou convencida, e já há uns anos a esta parte, que os temas quentes do direito penal e do processo penal nos próximos anos são o branqueamento, ele está aí, e a perda de vantagens, que é algo que tem uma origem muito, muito comum. O branqueamento Uhum. nasce precisamente como uma modalidade de perda de vantagens associada ao tráfico de estupefacientes. É assim que nasce o crime de branqueamento. E, portanto, nós vamos ter, enfim, nós estamos no terreno das consequências do facto ilícito. Nós vamos ter cada vez mais situações, creio eu, em que o poder punitivo do Estado vai ser usado mesmo nas situações em que pode não haver condenação. E já tem exemplos disso no caso do branqueamento. Por exemplo, imagine se a infração principal prescreveu, se a infração principal depende de queixa, o direito não foi exercido. E, portanto, isso eram situações que antigamente não eram punidas. E, portanto,
O crime de receptação hoje está praticamente erradicado, é branqueamento, punido severamente e, portanto, todas estas reações, se quiser, para penais e, portanto, qual é o bem jurídico do branqueamento? Eu ainda hoje não sei. Estou farta de pensar nisso, estou farta de ler sobre isso, ainda hoje não sei. É muito simples, é impedir que o crime compense, é exatamente a mesma lógica da perda de vantagens e, portanto, há aqui uma tentativa de mostrar, e eu sou crítica disto, como é evidente, mostrar que o crime não compensa, isso concordo, mas, enfim, através de um alargamento da malha penal que, enfim, que deslaçada de uma condenação efetiva, eu tenho muita dificuldade em compreender. Pois, e esse é para si o principal Isto é, ponto, isto é um problema, isto vai ser a esse é o grande principal questão. problema É. desta agenda. Eu acho que a AD não percebeu, alguém fez aquele programa, não percebeu nada do que é que estava a falar, e de repente há estas situações todas, e de repente, isto é muito fácil hoje em dia, sabe, criar, vagas de fundo e criar, pretexto para que determinadas coisas, enfim, sejam discutidas, mas isto tem que ver com um fenómeno de endurecimento da reação e de dizer que aconteça o que acontecer, epá, pelo menos os bens vais perder. Sim, sim, é um bocadinho esse o espírito. De qualquer das formas, por exemplo, relativamente à instrução, também tem sido uma das medidas mais críticas desta agenda. Sim. Acha que tem que haver uma revisão da Não, não. acho que tiver de haver é ao contrário do que aquilo que a Uhum. maior parte das pessoas tem vindo a dizer. Eu tenho uma opinião muito diferente de alguns colegas meus que têm falado sobre isto. Eu entendo que a instrução, hoje em dia, está numa situação em que depende completamente de 2 coisas, da habilidade do advogado e dos juízes a quem vai parar. Porque desde 2007 que o juiz de instrução criminal tem um poder de vida e de morte sobre a instrução. E portanto os atos, as diligências de instrução que são requeridas não são obrigatórias, o juiz pode indeferi-las por despacho irrecorrível e portanto o juiz de instrução criminal é dono e senhor da instrução criminal. Eu já tive instruções que duraram o debate instrutório durou 10 minutos, e já tive instruções que duraram 2 anos. Está bem, então os processos eram de complexidade diferente, é verdade. Eh, mas, isto para lhe dizer o quê? Os advogados têm uma grande responsabilidade, na forma como vai correr a instrução, porque são eles que configuram o objeto da instrução. E portanto olha, agora estou a fazer o requerimento instrutório, é uma peça que eu adoro fazer, mas é difícil, é uma peça tecnicamente muito difícil, tem um pensamento estratégico muito afiado e tenho de cruzar os dedos para que lhe apareça um juiz que olhe para aquilo, e não diga: "Bem, esta prova não faz sentido nesta fase, a prova é indiciária", é o que diz o código, que o juiz indefere a prova que não seja indiciária, o que é extraordinário. Agora imagine Filipe, a Filipa tem uma prova cabal e plena de que não cometeu o crime. De acordo com esta Sim, já lógica, percebi. o Uhum. juiz de instrução criminal diz assim: "Ai, é prova, é prova plena. Não posso admitir porque a prova que é admissível em instrução é É indiciária". indiciário, pois. Já imagina o disparate? Como é evidente, se houver prova plena, ela tem de ser feita em instrução. Até do ponto de vista da poupança de recursos, Claro até que sim. de todos os pontos de vista, dos direitos de defesa, tudo. E portanto, quando as pessoas me veem com aquela conversa: "Ai, não pode ser um mini julgamento. Ai, as diligências, de probatórias não têm lugar". Claro que têm lugar, com um limite importantíssimo. As pessoas às vezes pensam: "Ah, mas tu repete", às vezes pelo lado dos escritório, portanto, perguntam-me: "Ah, toda a gente a dizer mal da instrução, Rita, então mas como é que é? Repete um inquérito". Não é um inquérito. Não, acho que não. Aquilo é um crivo, é o primeiro crivo judicial que é Uhum. posto no inquérito, que é saber se a prova que é recolhida na fase de inquérito, se indicada por juiz de instrução criminal de acordo com critérios de legalidade e de probabilidade de condenação, pode, implica ou não que o processo vá para julgamento. É muito simples, parece, mas não é. Uhum. Agora, eu acho que a instrução está completamente despojada e, portanto, nós estamos nesta situação de ter muita habilidade quando a requeremos, quer como arguidos, quer como assistentes. É até mais quando somos assistentes, porque temos de reduzir uma acusação material. Agora, depende da mão a que for ter. Depende da mão a que for ter. Um dos problemas, uma das dos problemas que ao longo destas décadas tem sido apontado é ou pelo menos a desculpa, passa a expressão, que muitas vezes o Ministério Público ou a Magistratura Judicial dá para alguns atrasos, etcétera, aos problemas da justiça tem sido a lei. Ou seja, ainda ontem o novo diretor do TCAP, o doutor Rui Cardoso, dizia que a lei tem que ser aplicada e não somos nós que fazemos a lei, nós, neste caso, Ministério Público. Acha que a ministra agora já no parlamento já veio dizer que vai haver uma revisão do processo penal, acha que é mesmo necessário isso ou só questões pontuais? Como está a ser é que no fundo, hum, temos esta agenda, mas depois também à parte vamos ter uma revisão do processo penal,
Então, afinal, como é que conjugamos tudo isto? Ai, acho lindamente haver uma revisão do processo penal. Eu diria que começávamos no artigo primeiro e que terminávamos para aí no 500. Porque Portanto, repara, eu vejo que hoje em dia realmente é já difícil, é tem difícil. havido Pois, tantas alterações e continua a haver problemas estruturais. Olha, ao nível do sistema processual, regras processuais aplicáveis à perda de bens de terceiro em processo de crime. Não há uma norma no código. Há situações em que as pessoas são convocadas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, eh, para prestar declarações e é aí que percebem que têm um problema com um determinado bem que está em nome delas. E se não arranjarem um advogado como deve ser e que vá atrás do processo e que se atravesse e que provoque reações processuais, esta pessoa pode não ter lugar no processo. no processo, sim. Isto é gravíssimo, eu acho que isto é gravíssimo. As interpretações desgraçadas, passa a expressão, que são feitas das regras da recorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça é uma coisa inacreditável. Eles fazem-se como jurídicos. Então a lei diz que são recorríveis as decisões que condenem pena superior a 8 anos, mas depois desfaz-se o cúmulo e as penas particulares inferiores a 8 anos não vão ao recurso. Há jurisprudência a dizer isto e, portanto, não há eu acho que há uma grande degradação dos direitos dos arguidos, fundamentalmente. E acho que tem havido alguma melhoria nos direitos das vítimas, sobretudo por força do Estatuto da Vítima, Sim, sim, sim. porque as forças de segurança também foram muito formadas para receber as pessoas que são vítimas e a informação jurídica é muito importante, e é bem dada. Agora, ao nível dos arguidos, é uma selvageria às vezes, Uhum. percebe? E eu acho que nós vamos permitindo as coisas e vamos tendo leis mais ou menos, remendadas, porque é disso que se trata. O nosso Sim, Código de exatamente, Processo preciso. Penal, muito pouca coerência interna tem já, e se calhar era um momento de olhar para as coisas de outra maneira. O que eu temo, Filipa, é que com esta espuma dos dias em que nós vivemos mergulhados e esta tentativa e este discurso, muito populista do endurecimento das perdas, do endurecimento das regras, hum, eu acho que qualquer reforma de fundo seria necessariamente para pior. Por muito que eu estou convencida que, sobretudo, a advocacia penal se pudesse mobilizar contra isso. Hum, e, portanto, não estou muito otimista, sabe? Acha que tem faltado a tal pacto para a justiça? Porque, no fundo, nós temos ciclos, não é? Entre governos socialistas, governos sociais-democratas, democrata barra AD. hum, os políticos, nesse aspecto, preocupam-se muito em desfazer o que o governo anterior fez Sim, e devia haver, de facto, certas áreas, devia haver saúde, áreas, justiça, por sim, exemplo, educação. educação. Hum, eu, eu estive envolvida num, num dos pactos na altura em que estive na Ordem dos Advogados, do Conselho Geral. E nessa altura, eu percebi, por muito que nós nos empenhássemos, por muito que até o Sr. Presidente da República, que foi a pessoa que lançou o repto para que aquele pacto fosse concluído, mas depois o que é que aconteceu? Quem é que teve assento nesse pacto? Não me pergunto quem é que escolheu as pessoas que para lá foram. Quem teve assento nesse pacto foram os sindicatos, das magistraturas, dos funcionários. E, portanto, ninguém ali estava a pensar em opções políticas, em soluções construtivas e duradouras a 10, 20 anos. Estava a pensar no problema deles, pessoal, está a ver? E, portanto, eu nessa altura fiquei muito descrente, da possibilidade de poder haver, mesmo numa área como a justiça, um esforço que fosse para além daquilo que são as nossas preocupações individuais e egoístas. Porque acho que se há coisa que nos distingue dos outros, de nós os juristas, é que nós devemos ter uma compreensão do mundo que inclua todos os outros, percebe? É isso. E eu fiquei verdadeiramente chocada com isso. Houve recentemente o manifesto dos 50 que depois Sim, transformou-se em eu não sou fã. pronto. Eu Esse tenho há muitos amigos, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Não se revê então não naquilo me que foi revejo dito? de todo, porque, vamos Porquê? lá, porque eu acho que há ali uma premissa que é uma premissa muito perigosa e que não está demonstrada. Que é a premissa de que o governo, do Dr. António Costa caiu por causa da Operação Influencer. Isto não é verdade. Isto é a primeira falácia absoluta que está ali a ser assumida como forma de dizer que o poder, judicial está a condicionar o poder político. Isto é gravíssimo. Eu acho este discurso gravíssimo. E repare, eu tenho a máxima consideração por muitas das pessoas, até o meu patrão lá foi assinar, Dr. José António Pinto Ribeiro.
E, portanto, estou à vontade para dizer isto. E eu acho que este discurso não ajuda. E depois há outra coisa que também já foi apontada por muitas pessoas. A maior parte das pessoas, ou parte significativa das pessoas que assinaram aquele manifesto, foram pessoas que tiveram responsabilidades políticas ao mais alto Sim, nível isso no é nosso verdade. país. E é um bocadinho caricato. Caricato, sim. Para não dizer, para Para não dizer, ter outra coisa. dizer que eles foram parte de um problema que identificam sendo ele verdadeiro ou errado, ou falso, peço desculpa. E, portanto, eu acho que Sim, sim, percebo perfeitamente e não, concordo. não acho que tenha sido algo que Mas porquê é que acrescentasse, diz que o governo de António Costa não caiu por causa da Operação Influencer? porque o Dr. António Costa deve ser dos políticos com maior experiência, com maior sageza de leitura de situação, de inteligência, tudo e mais alguma coisa. E o Dr. António Costa percebeu uma coisa muito, muito evidente para mim. Percebeu que tivesse o processo, o desfecho que tivesse, fosse a investigação conduzida como fosse, ele estava numa posição de enorme fragilidade. E Aliás, já tinha um percebeu, pouco de trás também, não e é? já vinha de trás, o governo estava muitíssimo desgastado. É preciso percebermos que foram 3 mandatos consecutivos. Sim, sim. E E com eu com e acredito, com muitas questões que surgiram e muitas polémicas, questões, e nomeadamente, uma questão. jurídicas, com ministros envolvidos, etcétera, comissões de ministros. E o Dr. António Costa, legitimamente, de resto, porque eu estou à vontade de fazer isto, não sou minimamente da área política do Dr. António Costa, toda a gente sabe disso. hum, Tinha uma ambição enorme que era ser Presidente da Comissão Europeia, quer dizer, e Acha que aproveitou, no fundo, um bocado o contexto? eu acho que os dados estavam lançados a favor, sabe, e ele percebeu. Ele percebeu que não ia ficar na prateleira, e ainda bem que não, porque independentemente de eu concordar, ou não com as opções políticas e com a visão do mundo, do Dr. António Costa e do partido a que ele pertence, acho que é uma pessoa muitíssimo válida e um político de primeira água, quer dizer. De qualquer forma, voltando então um pouco à Operação Influencer, nomeadamente ao Ministério Público, foi muito atacado, Hum, porque até agora, pelo menos, o doutor António Costa nem sequer foi constituído arguido, mesmo os restantes arguidos, as coisas estão um bocadinho paradas. Agora há aquela polémica ou aquela questão da prova selada que afinal hum, está aberta, etc. Hum, o Ministério Público teve de facto um último ano um pouco teve. complicado. Acha que também tem muito a ver com a titular da investigação criminal, com a doutora Lucília Gago, e a falta de pulso que teve em, no fundo, em tentar pôr ordem na casa, como disse a Ministra da Justiça? Eu acho que a frase da senhora ministra, eu gosto muito da senhora ministra, foi profundamente infeliz essa parte. Hum, e acho que foi injusta. Eu não tenho sombra de uma dúvida que a doutora Lucília Gago é uma excelente magistrada, é uma pessoa seríssima, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa genuinamente comprometida com o interesse público e com a defesa do Estado. E o Ministério Público, atenção, o Ministério Público não é só para o processo penal, não é só o titular Claro, da claro, ação claro. penal. O Ministério Público representa os trabalhadores que não têm advogado no Tribunal de Trabalho, os menores, os ausentes, os incapazes. Tem um papel muito importante no nosso sistema jurídico e no nosso modelo de sociedade. Eu não acho que a culpa não pode ser atribuída à doutora Lucília Gago. Isto é, a mesma coisa que acontece connosco que somos advogados. Há processos que correm bem, há processos que correm mal. O Ministério Público, por muito que o nosso modelo e o nosso Código de Processo Penal não evidenciem isso, o Ministério Público tem estratégias de investigação. Acho eu que deve ter. Quando implementa uma determinada operação, sabe que vai sair nas notícias, sabe que provavelmente não vai conseguir interrogar aqueles arguidos todos em 48 horas, apesar da lei continuar como está. Eh, eu diria que dentro daquilo que é a hierarquia do Ministério Público, a doutora Lucília Gago teve uma resistência enorme dentro da própria classe. Aliás, quando a diretiva, a esclarecer os termos em que a hierarquia ia ser exercida foi aprovada, o sindicato dos magistrados do Ministério Público, na altura presidido penso que foi pelo doutor Rui Cardoso, intentou uma ação nos tribunais administrativos contra a senhora procuradora. Quer dizer, isto foi inédito. Ela foi contestada dentro da própria casa, portanto, dentro da magistratura, que é um corpo único, é o que diz a Constituição. Eu acho que teve uma vida muito difícil e percebo de certa forma que o senhor Presidente da República tenha dito que se calhar houve injustiças e incompreensões no caso De da qualquer doutora das Lucília formas, Gago. houve uma clara falta de comunicação
em contextos Sim, que a opinião pública precisava de ser esclarecida. sim. Ah, nós temos agora um novo procurador em que, pelo menos, estamos há um mês, o mandato começou há um mês e já apareceu N vezes em televisão. Acha que isso pode ajudar de uma certa forma? Eu acho que a comunicação deve ser discreta e mínima, Mínima. mas Mas nem 8 mas nem nem 80. 8 nem 80. E, portanto, eu gostei muito da entrevista da senhora Procuradora-Geral da República, que deu à Na RTP. RTP. Sim, Sim. gostei imenso. Mas estou a ser, não estou a ser cínica. Às ve não, e não sou normalmente cínica e desta vez não estou a ser, mas gostei mesmo. E aquilo que eu disse no outro órgão de comunicação social, houve um debate a comentar a entrevista da senhora Procuradora-Geral da República, eu e mais uns colegas nossos, é que eu não percebo como é que ela esteve calada tanto tempo. Pois. Porque sabe uma coisa, isto hoje em dia está tudo tão degradado que uma pessoa até se surpreenda. Hum, Olha, por exemplo, que ela fala tão bem português. Tem muita facilidade de expressão, fala um português maravilhoso, uma mulher inteligentíssima, a sério. Quer dizer, agora nós também temos há uma coisa que nós temos de respeitar, quer dizer, isto, hum, a maneira de ser da senhora procuradora, se calhar é uma maneira de ser mais reservada, Mais que era reservada. a doutora Joana Marques Vidal entrava num sítio e as pessoas diziam: ela era muito bacana comigo nunca foi, era uma pessoa super divertida. Sim, sim, sim. Entrava, estava a rir, estava sempre a sorrir, a dar beijinhos às pessoas, quer dizer, a procuradora não é assim, nós temos de respeitar isso. Agora que eu acho que quando se vai para o espaço público, há um nível de violência interna que nós temos de definir para nós próprios. E o que é que há coisas que nós vamos ter de fazer, porque estamos no espaço público. Se isso nos for impossível, se calhar é melhor não irmos para o espaço público. Pois, no fundo, acha Hum. que o problema é a falta de perfil da procuradora e não propriamente a falta de capacidade. Eu acho que é um perfil muito difícil, eu também já disse isso numa entrevista que publicámos aqui na Sim, sim, Advogados. sim. Eu acho deve ser dos lugares, do sistema de justiça em que o perfil é mais difícil, porque tem de ser um perfil técnico e tem de ser um perfil comunicacional e tem de ser um perfil com força interna, que se imponha perante a estrutura do Ministério Público. É a única magistratura hierarquizada que nós temos, é uma casa muito difícil de gerir, muito difícil de gerir. De qualquer das formas, depreendo pelas suas palavras que não tem uma atitude muito crítica em relação à atuação do Ministério Público no geral. Eu não posso falar no particular, como é evidente. Eu acho que nós, devíamos pensar se este modelo de Ministério Público, no que diz respeito à ação penal, faz sentido. Mas isso é uma discussão que tem muito que ver com o próprio modelo da justiça penal. Eu acho que nós andamos aqui a discutir a espuma dos dias, o que é que se passou na busca A ou no processo B, se o processo C vai prescrever ou não. Isso Portanto, é isto é um também muito bocadinho culpa como. da comunicação social, verdade seja dita, não é? Eu não vos ponho as culpas todas. Eu acho que é uma coisa muito positiva que eu tenho visto nos últimos anos, e vocês são um exemplo disso. Tem havido uma especialização na comunicação social relativamente aos temas de justiça. Isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita, porque acho que é um sistema que precisa de escrutínio diário, diário. Agora, mas isto é também o que se passa relativamente a outras coisas em Portugal. Você não discute a economia há 20 anos, portanto, não discute o sistema de justiça há 20 anos. Não discute se o modelo de ação penal devia ser, como eu entendo que devia ser, um modelo de oportunidade, puramente adversarial, que privilegiasse efetivamente estratégias de consenso e de diversão processual. E estou a falar de acordos, estou a falar de suspensões provisórias em situações onde aquelas hoje não são permitidas. Não conheço um caso de suspensão provisória do processo por crimes de corrupção, e ela existe, esta possibilidade existe na lei desde 1994. E, portanto, mas isto também era preciso nós crescermos um bocadinho como sociedade e amadurecermos do ponto de vista da percepção daquilo que é o sistema de justiça, e acho que também falta muita cidadania, sabe? E Uhum, falta muita literacia, e também é por isso que eu venho tanto à televisão, uhum. E porque não gosto especialmente de aparecer, gosto, mas é gosto, importante gosto muito de explicar, intervir. até porque às vezes também há pessoas que falam e que não percebem muito o assunto. Sim, mas isso é com eles. Eu prefiro achar que estou a fazer a coisa certa, Não, mas o sabe? que eu quero dizer é que às vezes também é preciso de facto essa É, literacia é muito feita importante. por pessoas É do muito, assunto, que é percebam do muito assunto. importante. E é muito importante. E também é um exercício que eu acho que é importante que eu ter de explicar em termos muito, muito, muito simples, coisas altamente complexas. Sim, E fico muito contente, às vezes encontram-me na rua, encontram-me nos transportes. Via na televisão, gostei imenso. isso E é o é papel muito do engraçado. jornalista, nós também tentamos Mas é, simplificar às vezes a linguagem jurídica é.
E não é fácil. Não é E fácil, não é não é fácil. fácil. Vamos agora passar a outro tipo de política, eu falo da Ordem dos Advogados. Ai, meu Deus. Uma das coisas que a senhora Ministra da Justiça Maldade. também disse teve a ver com, agora no orçamento, na discussão na especialidade do Orçamento de Estado, finalmente com a alteração do sistema de acesso ao direito, nomeadamente dos honorários dos advogados oficiosos. A senhora Bastonária tem tido uma posição muito assertiva, chamemos-lhe assim, Sempre foi a bandeira da senhora Bastonária, Exato. essa e a Caixa de e a Previdência. Caixa de Previdência, precisamente. Eu ia dizer precisamente isso a seguir. Hum, as relações entre o governo e a Bastonária não estão no melhor momento. E vão piorar. Vão piorar. Porque é Só que diz vai, isso? só vão piorar. Olha, Eu, provavelmente vai haver pessoas que vão ver isto e não vão acreditar no que eu estou a dizer, mas eu esperava, eu desejava que me tivessem enganado no que diz respeito àquilo que tem sido o mandato, do atual Conselho Geral. Portanto, não pessoalizo na pessoa da senhora bastonária, mas acho que isto estava mais do que escrito que ia ser assim. Esta lista que ganhou as eleições ao Conselho Geral nasce com a ideia de convocar um referendo uhum, para consagrar o, a possibilidade de opção entre o sistema de segurança social e o sistema da Caixa. Isto foi uma mentira que foi contada à classe. Eu estive nas Assembleias Gerais todas. Eu deixei de ir às Assembleias Gerais há sensivelmente um ano porque não estou para ser insultada. Hum, é verdade. E mas foi insultada há um ano? sim, sim, Por elementos do não Conselho Geral para insultada, Bastonária? não. Quer dizer, foi muito feio. Foi muito feio o que se passou. A senhora Bastonária a falar por cima de mim, foi a segunda pessoa a falar nessa Assembleia Geral. E basicamente foi dizer, num Conselho Geral, que achava inqualificável que tivessem sido remetidas propostas de alterações ao Estatuto de Ordem dos Advogados ao Governo sem a classe ter sido informada. O Dr. Marinho e Pinto enfrentou uma Assembleia Destitutiva por causa disto. Uma coisa exatamente igual. E pronto, a senhora Pastora começou a falar por cima de mim e a seguir falam 6 ou 7 colegas a dizer que não tinha nada para dizer que a doutora Ana Rita não tinha já dito, e foi um tumulto. E pronto, eu acho que faço mais falta cá fora, sabe, e não tenho ambições nenhumas à ordem, ao contrário do que muita gente possa pensar. Mas esta lista nasce como uma estratégia de protesto e como uma estratégia de destruição. Eu fui das primeiras pessoas a dizer isso. Eu fiz uma publicação numa rede social há uns Uhum. anos, ainda antes da pandemia, a dizer isto mesmo, que a vaga de fundo que estava a ser criada com as mentiras todas que foram contadas, e que advogados, isto custa-me imenso, advogados aceitam que uma alteração ao estatuto possa implicar, possa viabilizar o modelo opcional. E, portanto, nós estamos também a falar de uma advocacia que se degradou muito, Uhum. muito, que não vai ver o código contributivo, não vai ver as regras das contribuições obrigatórias, etc, etc, etc. E, portanto, hum, manipulações totais, as assembleias gerais, que são controladas pelos membros do Conselho Geral, que votam o que lhes apetecer. Ontem votaram sem este presença em todos os órgãos, isto é inqualificável. Eu não tenho opinião, relativamente à questão da remuneração do bastonário, tenho uma opinião minha, eu não tenho uma opinião no geral, porque acho que depende daquilo que são as condições de quem se candidata. Hum, mas acho que é inqualificável que numa situação em que é mais do que expectável que o número de inscritos diminua, porque vai haver menos trabalho nos próximos anos por vários fatores, porque vamos ter um estreitamento muito grande dos candidatos à advocacia, Por causa os dos estágios, os estágios, miúdos não sim, vão conseguir arranjar estágio, a maior parte. a maior parte. E portanto nós vamos ter uma profissão que vai envelhecer, vamos ter uma ordem que vai empobrecer. Portanto, não convém nada estar a ter E portanto, gastos que ou não seja, existiam. mas, a remuneração não existia quando se candidataram. E então, dizem: mas isto é só para o próximo mandato. Mas quer dizer, eu não estou a falar dos montantes, os montantes são irrisórios, mas são montantes que saem das cotas de advogados. E nós pagamos cotas muito elevadas face a outras ordens e, portanto, eu acho que tem de haver um mínimo de decoro, sabe? Acho que até o decoro já se perdeu. E relativamente ao investimento do imóvel, Sim, isso é outra história do além. Isso é outra história do além. Quer dizer, então a ordem cada vez vai ter menos funções. Está bem que agora tem de ter um órgão novo, também podemos falar sobre isso, o do Conselho de Supervisão. Tem de ter um órgão novo, mas em termos de funções, quer dizer, eh, o que é expectável é que, e isso foi o propósito da alteração da lei, não só para a ordem dos advogados, mas para as outras também, foi é que se enegreça a sim, estrutura. comprimir o âmbito de atuação das associações públicas profissionais. Então vamos sair dali para onde? E depois está o presidente da Caixa a expulsar, o Conselho Geral da sala do Conselho, que é uma sala que é da Caixa de Previdência, onde era antigamente o restaurante, e atenção, eu sou muito amiga do Vítor Coelho.
e acho que ele tem uma paciência de santo. Eh, e que, olha, uma pessoa que foi servir a ordem, com bastante sacrifício profissional e pessoal. Hum, e pronto, andamos a assistir a isto. Andamos a assistir a isto, quer dizer, eu não me surpreendo porque a postura destas pessoas foi sempre uma postura de, construir o inimigo, como dizia o texto do Hector, é preciso o Dom Quixote, combatia moinhos de vento. É preciso é estar no poder com um discurso da oposição, isto é a estratégia do Tomarinho Pinto. E que na altura foi tão E que criticado. na altura foi tão criticada, mas os advogados não aprendem, sabe? Não aprendem. E portanto, eu não estou a dizer isto, também enfim, esse lado da política da ordem, dos apoios da senhora bastonária, que são cada vez menos, diga-se de passagem, eu acho que, não sei se, Sim, não sei se nota-se que está para não, trás está da muito, porta. está muito. E houve uma coisa que correu muito mal, que foi o protesto. O protesto serviu para demonstrar que o sistema de acesso ao direito está sobredimensionado. A senhora bastonária acabou logo com o protesto, assim que a senhora ministra percebeu que, pá, está Não, tudo a está funcionar, tudo a está tudo a funcionar. funcionar, não se passou nada e portanto eu acho que Há aqui algumas características antidemocráticas por parte da senhora bastonária? há, há. Dei-lhe o exemplo do que se passou comigo na última Assembleia Geral a que fui. E portanto e depois há outra coisa, eu acho que pessoas que são eleitas para uma associação pública profissional vão para as redes sociais lavar roupa suja, eu acho que nós estamos completamente a perder a noção. Estamos Sim. completamente a perder a noção eu não sou nada daquelas pessoas que: Tanto se fala na antigamente dignidade da profissão do sou advogado muito e questões. conservadora, que se faz também muito conservadora, mas quer dizer, não é o antigamente é que era bom e depois do doutor Júdice não houve mais ninguém que prestasse na ordem. Não acho nada disso. E objetivamente, eu estive numa lista que saiu derrotada e perdeu por mais de 3.000 votos, que foi imenso. Mas fui a eleições, eu e um conjunto de amigos meus e fomos, porque não nos revíamos efetivamente naquela situação. O que é extraordinário é que às vezes há comentários nas redes sociais, até a lista tal que desapareceu de circulação. Nós temos as nossas vidas, ontem houve Assembleia Geral às 2 da tarde. O que é que eu estava a fazer às 2 da tarde? Estava a almoçar, fui trabalhar, passada meia hora. Portanto, é a minha vida, é trabalhar. E acho que Mas as estamos nesta assembleias gerais situação. nunca foram marcadas a essas horas? Foram, e mala. E como é que é possível que depois de nós termos passado a pandemia em que houve assembleias gerais online, não se façam as assembleias gerais às 6h30 da tarde ou às 7 Uhum, online? uhum. Isto Sim, que é normal, as pessoas e estão pronto, depois de um dia de o trabalho. que é que isto significa? Significa que as decisões que são importantes, que têm de ser votadas em assembleia geral, são decididas por uma minoria e por um Mas eu por acaso reparei que num post qualquer ontem do Facebook que alguém, penso eu que seja da equipa da senhora bastonária, disse que os advogados que não compareçam podem, pedir uma procuração ou sim, fazer-se sim, sim, representar sim, por uma procuração. sim, sim, sim. Normalmente a pessoa que tem mais procurações, nas assembleias gerais é a senhora bastonária. Pois. E portanto as últimas a que fui, foi ela que decidiu, o sentido ela, a senhora bastonária, peço desculpa, que decidiu o sentido da votação. Qualquer das formas, Mas também não foi a única a fazer isto, atenção, eu sempre achei que os bastonários não deviam levar procurações, nem os bastonários nem os membros do Conselho Geral, porque acho que se deve privilegiar-se a participação democrática de quem não está eleito. Quem está eleito está ali para prestar contas, sim, sim, não sim, está sim. ali para impor a vontade dos outros. Mas isto Exato, também para não é de validar no agora, fundo isto não é de agora também. qualquer das formas, o que é que a ordem precisava no próximo triênio? A brincar, já vamos a Olha, a metade. ordem precisava, em primeiro lugar, isto também não é novo, a ordem precisava de se pacificar, precisávamos Pensar mais nos advogados e menos nas. precisávamos de parar de lavar roupa suja em público, primeira coisa. Segunda coisa, precisávamos de nos fazer respeitar, que é a coisa mais difícil, é a coisa mais difícil. Eu acho que aquela questão da portaria do apoio judiciário, eu acho, é assim, nós somos todos juristas, uma parte dos que nos ouvem provavelmente, aquilo é uma aberração do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da teoria dos atos legislativos. Agora, isto mostra bem o respeito que existe relativamente à ordem dos advogados. Ou a falta de. Ou a falta de. Ou a Sim. falta de. Uhum. E, Foi mesmo uma. eu acho que é uma pena. Acho que é uma pena e eu acho que nós vivemos, no que diz respeito à ordem, num ambiente de tempestade perfeita, que foi o disparate todo das alterações da autoridade da concorrência, a reboque da OCDE, e os disparates que os governos portugueses fizeram naquilo que foram pondo nas opções do plano,
os PRRs e que ficaram amarrados. Eu costumo muito ver o Senhor Presidente da República, quem gosto muito, foi meu professor, tenho muito carinho por ele, a defender a questão das associações públicas profissionais ficarem como estão. Eh, Quer dizer, um professor de Direito. Isto porquê? Porque era preciso defender a cara do Estado português que se autovinculou a isto. Porque o dinheirinho não vinha, é verdade, não vinha, mas foi porque o Estado disse que ia fazer isto assim assado. Agora, nós chegamos a um ponto em que a autoridade da concorrência acha que tem poder sobre a ordem dos advogados, sobre os bastonários da ordem dos advogados, ou bastonária, a dizer que a vossa profissão é igual a qualquer outra. E entra em vigor, no dia 1 de abril de 1 de janeiro deste ano, uma lei de atos próprios e a profissão não sai à rua, Sim. com as alterações que foram feitas à consulta jurídica. Eu fiquei horrorizada. E E a ordem também, bastonária a que ordem, durante não, pá, não se passou nada. a própria bastonária que durante tanto tempo criticou isto e depois acabou por, Sim, por engolir a pílula. para concluir, falámos há bocado do Conselho de Supervisão, que vem agora no seguimento desta nossa conversa, também foi dada posse, a um Conselho de Supervisão, precisava de ser já, Não, a lei dizia isso. exato. Só que havia uma coisa que era preciso ter decidido. Eu no lugar da senhora bastonária, sabe o que é que eu tinha feito? Tinha-me apresentado a eleições, em janeiro agora do ano que vem. A lei previa isso, que era para ter os órgãos Uhum, todos no mesmo mandato. Eu tenho muitas dúvidas do ponto de vista da legalidade relativamente à nomeação, uhum. se bem sei que a lei deixava esse espaço, mas a lei não estava propriamente bem feita. Hum, Como é que eu, Conselho Geral, nomear um órgão que tem poderes de escrutínio sobre o Conselho Sobre Geral? o Conselho Geral. Isto é do além. É. Eu não tinha feito assim. É Tinha, no fundo nomear as pessoas que vão exercer fiscalização sobre o nosso trabalho, isso não sim, faz. mas a lei permitia essa leitura. Agora, ela, do ponto de vista Sim, mas da como a lei também está finalidade, feita com os pés, passa a do ponto de expressão, vista da finalidade, é uma coisa que eu acho altamente per perversa. perniciou, sim, sim, sim. Perniciosa. Ana Rita, foi um prazer, o tempo passou a correr, Obrigada. espero que tenha gostado. Podíamos estar aqui mais horas a conversar, mas infelizmente não pode ser. Muito obrigada Muito e obrigada. até uma próxima. Obrigada, Filipe. Chegou a hora de mais uma rúbrica do podcast Advogados, um segmento que pretende esclarecer situações jurídicas, diárias e atuais, e sempre com a presença de um advogado. Eu sou o jornalista Frederico Pedreira e no episódio de hoje contamos com Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Conhicija, para falarmos sobre inteligência artificial e o seu uso no sistema judicial. A verificação de alguns erros num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, relacionado com o caso de adjudicações na Santa Casa da Misericórdia e assinado por 3 juízes, levou vários advogados a desconfiar da utilização de inteligência artificial para reduzir o documento. Entre os problemas apontados está a referência à jurisprudência, que não existe. Mas afinal, em que moldes é que pode ser usada a inteligência artificial no sistema judicial e quais os seus riscos? Nuno, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite de estar aqui presente. Sim. Vamos por partes e diretos ao assunto. Há alguma norma que limite que os magistrados utilizem inteligência artificial no decorrer das suas funções? Em Portugal não há nenhuma norma que limite, mas não será assim nos próximos meses. Nós estamos neste momento com o AI Act da União Europeia já publicado no Jornal Oficial e agora em 2025 começa a sua entrada em vigor, embora não sejam todas as secções, Uhum. mas algumas começam a sua entrada em vigor, o que vai acontecer por um período de 1 ano e meio a 2 anos. Este regulamento, que é o primeiro no mundo, este regulamento vem impor uma série de regras. Vou dar um exemplo. Num simples contrato de trabalho, ah, tem que ficar definido regras acerca da inteligência artificial a partir de 2025. Primeira regra: pode o trabalhador usar inteligência artificial? Depende, desde que não exponha informações da sua entidade laboral, da sua entidade patronal. Pode a entidade patronal proibir? Não, não pode proibir, a não ser que essa proibição incida sobre esses segredos que o Uhum. trabalhador está a partilhar. E se o trabalhador tiver dúvidas e achar que a entidade patronal está a exigir demais ou a impedir a sua liberdade em relação ao uso da inteligência artificial, nesse caso, o trabalhador pode fazer uma denúncia. Portanto, veja como, com a entrada em vigor do AI Act, há um conjunto de regras E novas, a complexidade com que isso depois vai traduzir também? sem dúvida, e os magistrados
porque também tem um Conselho Superior de Magistratura que, em princípio, vai supervisionar a sua atividade. Os magistrados vão ter que cumprir o AI-Act no momento em que decidam usar a inteligência artificial. E em 2019 chegou a estar em cima da mesa uma proposta de lei sobre tratamento de dados no sistema judicial, mas o nosso Presidente da República acabou por vetar este diploma. Estão previstas também novas regras para além desse diploma, dessa transposição desse diploma para Portugal? Não estão previstas. Nós, há pouco tempo, ainda esta semana, o Conselho Superior de Magistratura lançou uma nota, um comunicado em que pedia a reflexão que era necessário, porque um caso particular que nós vamos já a seguir Hum. abordar, está previsto alguma. O regulamento é de entrada em vigor imediata. Ao contrário das diretivas que são transpostas, o regulamento tem aplicabilidade imediata. Hum, a vida da magistratura vai mudar, sem dúvida, porque a justiça é essencialmente uma coisa humana, exige empatia, exige moralidade, exige contextualização de determinados factos, e a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer isso. Vamos pegar aqui num exemplo muito simples para todos poderem compreender. Imagine que eu e você temos uma empresa e decidimos educar a nossa inteligência artificial de acordo com o nosso negócio. E como estamos só a testar a inteligência artificial, nós pedimos a um estagiário ou uma estagiária para nos ajudar e para ajudar a educar a nossa inteligência artificial. Passados uns dias, vemos que funciona e de repente temos uma inteligência artificial que foi educada por aquele funcionário, por aquele estagiário ou estagiária. Podemos considerar de uma forma muito simples que aquela inteligência artificial é uma espécie de avatar Uhum. do nosso trabalhador. Agora imagine os juízes usarem a inteligência artificial idêntica ao ChatGPT, educada por pessoas que não são juízes, por pessoas que não têm formação. Onde é que eu quero chegar? Nós não podemos olhar para a justiça só como um instituto, uma entidade, um conjunto de pessoas que vão usar a inteligência artificial. Essa inteligência artificial tem que ser educada por magistrados, por juízes, por advogados, por procuradores. Se isso não vier a acontecer, teremos uma inteligência artificial com enormes riscos e uma total desumanização da justiça. Se eu ia perguntar, e acha que no contexto de Portugal, acha que os magistrados vão ter paciência para educar essa inteligência artificial? Acha que no nosso seio deste país, da mentalidade que este país ainda tem, acha que isso é Se possível? não tiverem essa capacidade, então não usem. Se não tiverem essa disposição, não usem inteligência artificial. Quero ver um exemplo, já que estamos aqui numa conversa aberta, e num canal sem pressões. Nós temos há 2 anos a possibilidade de taxar as criptomoedas em Portugal, que é uma coisa ótima. Coisa ótima. Aliás, a partir do momento em que se taxam as criptomoedas, nós estamos a dizer que o negócio é legítimo. Ahm, tributar uma criptomoeda exige que haja uma liquidação de imposto. Imagine que lhe chega uma liquidação de imposto a casa de uma criptomoeda que não é sua. O senhor nem sequer tem uma wallet. A quem se vai queixar? Em princípio, a autoridade tributária. E se continuar a liquidação a ser alocada a si? Teria que se queixar aos tribunais administrativos e fiscais. Mas Portugal pensou em formar os juízes dos tribunais administrativos e fiscais em tecnologias como blockchain, smart contracts, bolsas de finanças descentralizadas. Eu não ouvi falar. Eu acho que nós passamos Esse passo. esse passo à frente. E acho que não pode ser assim. Nada pode acontecer a nível tecnológico sem uma preparação estrutural. E quem fica a perder é o país? Ficamos a perder todos nós, porque ficamos para trás nos índices. Ahm, eu recordo-me de, ainda há poucos anos, estar em conferências em universidades portuguesas, em que havia professores a dizer aos alunos que não deveriam ouvir aquilo que eu iria dizer acerca de Web3. Usavam inclusive a expressão, o Nuno vai falar de sistemas em pirâmide. Não, o Nuno não vai falar de sistemas em pirâmide. O Nuno iria falar de Web3. E se olharmos para todos os relatórios europeus e da Europa continental e não continental acerca da Web3, Portugal
só continua a ser um país atrativo porque não se tem feito nada. Não se tem feito nem coisas boas nem coisas más. Então Estagnado. continuamos a ter essa atratividade. Mas se olharmos para o exemplo inglês, já em 2021, a Inglaterra estava a instar as empresas e instar os tribunais, criando uma comissão governamental, nesse sentido, para que empresas e tribunais apostassem na utilização permanente de smart contracts. Uhum. Smart contracts são os softwares em Web3 que permitem as transações digitais em Web3, nomeadamente tokens e criptomoedas. E porquê é que os ingleses quiseram isto? Quiseram isto porque, da mesma forma que os ingleses estão na dianteira eh, da- da- das arbitragens internacionais, isto refiro-me ao sistema tradicional e comercial e às arbitragens tradicionais, eles pretendem ser também um centro de influência em todas as arbitragens digitais. Se reparar, não há nenhum centro económico em nenhuma parte do mundo que não tenha ao seu lado um centro capaz para dirimir litígios Uhum. comerciais. E os ingleses viram isto antes. Nós, portugueses, estamos neste momento a ser influenciados por uma Web 4, esta nova Web 4, baseada essencialmente neste equilíbrio entre a atividade humana e a atividade não humana, a inteligência artificial, e portanto estamos a ser completamente colocados à frente de uma nova Web 4 e ainda nem sequer resolvemos o problema da Web 3. Foi feito em Portugal há pouco tempo um levantamento sobre a Web 3 em Portugal, de forma privada, porque o nosso governo nem sequer tem uma informação sobre o valor da nossa indústria Web3 em Portugal. Foram os privados. E cá entre nós, os resultados foram decepcionantes, na minha ótica, no que diz respeito à dimensão, em comparação com outros países da Europa. Europa continental e não continental. E pegando, nesta rubrica somos muito rápidos, o caso concreto que eu abri este podcast a falar, que era sobre os juízes que supostamente foram buscar jurisprudência que, supostamente, a inteligência artificial inventou. Neste caso concreto, o que é que pode acontecer? Pode ser anulado um acórdão? Os juízes pode haver alguma sanção, dizendo assim, por terem utilizado a inteligência artificial? Começamos este podcast por falar nisso, Sim. de não está nada estipulado. O que é que pode acontecer? Hum, eu tenho uma visão muito objetiva. Tendo sido usado em qualquer software de inteligência artificial, sem que os desempregadores em questão tivessem corrigido ou validado, hum, Aí é que está o é, desculpa-me interromper, aí é que está o erro, não é? Não tem mal utilizarem, mas poderia ter havido uma validação. Não sabemos se existiu ou não, sim, mas mas a ser assim, esse acórdão é completamente nulo, sem efeito jurídico algum, porque a sentença é hum, a sentença, não, um acórdão não deixa de ser um despacho com intervenção humana. No dia em que a justiça não for humana, não é justiça. Portanto, não tenho dúvidas de que seja completamente nulo e sem produção de efeitos jurídicos. No entanto, a sua pergunta lança aqui um desafio a nível comparativo muito relevante. Se nós olharmos para a Estónia permite neste momento a resolução de litígios através de inteligência artificial para pequenas causas até 7.000 euros, julgo. Na China também já é possível usar a inteligência artificial nesse sentido, mas há sempre uma validação humana no final. Portanto, se nós olhamos para a inteligência artificial como ahm, um mecanismo para tornar o ser humano híbrido e aumentar a sua performance, então nós estamos no caminho certo. Se usamos a inteligência artificial simplesmente porque não temos muito tempo durante o dia e queremos ir ao ginásio, e nesse sentido usamos a inteligência artificial para tapar um buraco na nossa agenda e produzir uma coisa que devia ser produzida por nós, então esse é o mau caminho. Mais uma vez, Portugal e todos nós temos que olhar para esta tecnologia uh,
no sentido proativo, em tudo aquilo que ela seja boa, e tentar evitar coisas destas, porque até acabam por destruir um bocadinho a reputação de instituições e de pessoas que caem nestas armadilhas. E, e sanção? É possível haver uma sanção para estes juízes? É possível haver, a partir do momento em que o Conselho Superior de Magistratura tenha um conselho de supervisão, ou um comitê de supervisão da inteligência artificial com regulamento aprovado, coisa que ainda não tem. E talvez a partir do momento em que o Conselho Superior de Magistratura faça a adequação do AI Act à profissão de juiz em Portugal. E já estamos a ficar sem tempo. Deixo-lhe aqui uma pergunta que é um pouco assim: existem mais ameaças ou oportunidades com a inteligência artificial? Eu não sei responder essa pergunta, mas se não sei responder porque ah, eu precisaria de muita mais informação que não tenho, mas há formas de tentarmos responder. Vamos pensar nos descobrimentos portugueses. Os velhos de Restelo estavam lá a dizer que ah, seria muito mau avançarmos mar dentro. Afinal, não foi assim tão mau e Portugal liderou esta globalização que hoje temos. Olhe para a internet. A internet estava cheia de perigos e hoje nós não vivemos sem internet e temos a internet cada vez mais regulada. Hum, eu vou repetir uma coisa que repeti há dias num evento interessante sobre tecnologia. Eu disse o seguinte: nós não temos que ter medo da regulação. A regulação é a única forma que conheço para que determinadas tecnologias um bocadinho mais invasivas numa primeira fase se possam tornar adequadas ao contrato social. Portanto, não tenhamos medo da inteligência artificial. A inteligência artificial veio para nos ajudar. Temos é que ter a capacidade de a regular, a capacidade de a transformar numa coisa boa, colocando as linhas, as fronteiras, os limites, para que todos nós possamos estar tranquilos com a sua utilização. A justiça, que muitas vezes está associada a uma certa dificuldade em adaptar-se à inovação, a justiça, pela primeira vez, está obrigada a participar de uma revolução industrial, que é a quarta revolução industrial. Nós não temos tempo e, por favor, corte se achar que tem que cortar, mas na primeira revolução industrial ninguém se preocupava com o trabalho infantil. Na segunda revolução industrial ninguém se preocupava com as doenças pulmonares dos mineiros nas Uhum. minas de carvão. Na terceira revolução industrial ninguém se preocupava com política de cookies anos 70 ou privacidade. Na quarta revolução industrial não há nenhum negócio que possa existir sem regulação. Portanto, pela primeira vez, a justiça, o direito, são chamados a uma revolução industrial. Se somos chamados a essa revolução industrial, nós, profissionais do direito, nós temos que estar à altura desse desafio. E, portanto, agora sim vou dizer uma coisa mais, na minha ótica, assertiva, mas desafiante para a nossa profissão. Se estamos a ser chamados, então há muita responsabilidade que vai recair sobre nós nos próximos anos se as coisas não forem bem feitas ao nível da justiça. E acha que vão ser bem feitas? A ser como estão a ser feitas agora, estou muito preocupado, mas ainda vamos a tempo. Muito obrigado, Nuno, por teres partilhado com os nossos ouvintes todos os teus conhecimentos que acredito que sejam úteis para um futuro, também um futuro da legislação da inteligência artificial em Portugal. Quanto a si, voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do podcast Advocados e para mais uma rúbrica Quid Iuris. Até lá, passe pelo nosso site e descubra todas as notícias da área da justiça e do mercado da advocacia.